Opa, tudo bem? Aqui é o Jonas Pescatore para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Vídeo que vocês me mandam pelo WhatsApp. Se vocês querem ver o meu WhatsApp, tá na descrição do vídeo, entra. Porque lá também, além do WhatsApp, que tá lá meu número, tem também cupom de desconto de várias empresas. Isso é importante porque tem muitas pessoas que compram bastante material e você tem um descontinho ali, eu acho que é sempre bem interessante, já que você não tem escapatória, você vai ter que comprar material. Então aqui tá para ajudar ali os cupomzinhos de desconto, né? Então vamos para a dúvida que vocês me mandam pelo WhatsApp. Vamos lá. Olá, beleza, Johnny? Aqui é o Fabiano de Teresópolis aqui, cara. Não é Johnny, é Jonas. Aí, pô, Johnny é meu pai. Eu fazer umas perguntas aí pra tu mandar aí pra mim aí, responder essas perguntas aí. Porque, pô, comprei um kit, né, pra tatuar, uma máquina de bobina, correto? E comprei uma X13 aqui pra mim aqui, correto? Só que, porra, cara, tô fazendo alguns traçozinhos, mais ou menos, né? E só que na hora de pintar, cara, entendeu? Na tinta não tá ficando na pele, correto? Não sei se eu tô fazendo o correto, né? Aquele esquemazinho na mão de leve, ou tem que ter alguma regulagem da fonte, tá entendendo, cara, pra traço e pintura, correto? Eu gostaria de saber, cara, né, na hora que você ver essa pergunta aí, se você pode me responder aí, correto? Como é que o macete aí, né, na hora de pintura, pra pintar aí, né, o desenho aí, a tinta fica correto na pele aí. Falou, Johnny, um abraço aí pra tu aí, meu camarada. Valeu. Como eu falei, né, meu nome não é Johnny. Meu nome não é Johnny, daquele filme. O Johnny é meu pai. Meu nome é Jonas Pescatore. Pescatore é o meu nome, o nome do meu pai e também da toda a minha família. Mas vamos lá. O que acontece é que, às vezes, não é a fonte que precisa ser regulada. Lógico que a fonte ela tem que estar controlada, a voltagem, para a máquina. Então, vamos supor, uma máquina de bobina vai ter uma regulagem e você vai ter que colocar tantas de voltagem na fonte. Uma máquina de X13, a voltagem normalmente vai ser bem menor do que a máquina de bobina. Cada máquina tem sua voltagem. Isso você vai fazer com que na máquina de bobina você tem que regular essa máquina. Então, realmente, se você está usando ela para pintar, ela tem que estar regulada a bobina para pintar. Então, a regulagem dela ali tem que ser para pintar. Muitas vezes vocês compram as máquinas e normalmente essas máquinas de kit, elas não vêm reguladas certinho, né? Então, ela não está bem regulada. Ela foi montada e despachou. Entendeu? Então essas máquinas mais baratas que normalmente tem kit, ela não tem regulagem. As máquinas de bobina. As máquinas rotativas não precisa de regulagem. Ela já tem a regulagem nela ali. Ela tem lá o bujãozinho nela ali que tem já uma certa regulagem ali de altura, de distância. Ela tem a batida dela do motor. Então não precisa regulagem a máquina de bobina, né? Só a voltagem e a distância da agulha ali que você vai, quando você colocar no bujão, você vai ver certinho, né, na biqueira, certinho a distância. Então, tipo, a única coisa que tem regulagem, a máquina de rotativa. Agora, de bobina é uma complexidade à parte. Cada componente nela tem um porquê, né? Então, uma máquina de traço, o capacitor dela é um tipo de capacitor, a mola embaixo é um tipo de mola de baixo, a mola de cima é um outro tipo, a bobina dela tem uma certa diferença, né? Ela pode ter diferença ou não, mas dependendo do que você quer essa máquina de traço, você usa bobinas diferentes da máquina de pintura. Então, assim, o corpo da máquina é diferente, então tudo isso tem uma diferença, entendeu? Dá diferença. Então, uma máquina de traço, uma máquina de pintura, de bobina, é uma máquina diferente da outra, entendeu? Mesmo que pareça que ela está igual, não é. Todos os componentes dela mudam. E aí, fora os componentes, você tem que saber regular esses componentes, a distância, a batida, a força, né, a velocidade. Tudo isso você faz na regulagem dela. Então, lógico, se você começar a tatuar e às vezes machuca demais e o pigmento não penetra, porque ela não tem força para entrar o pigmento na pele, então ele fica machucando por fora, né? Então vai machucando e aí você consegue preencher, não consegue fazer o trabalho. E de traço é a mesma coisa. Se o de traço ela está enroscando, ela não tem força para entrar, ou então ela não tem velocidade, então você acaba fazendo mais rápido do que a máquina está, né? Tudo isso
faz diferença, né? Faz diferença na máquina. Então assim, é muito importante saber regular uma máquina, né? É muito importante. E a máquina de rotativa, você tem que saber como ela é para você saber trabalhar com ela. Então você tem que saber a velocidade dela, trabalhar com a velocidade dela para fazer um bom preenchimento. Nem todo mundo se adapta à máquina rotativa. Tem tatuadores antigos que não gostam, não se adapta a ela. Por quê? Porque o jeito que você trabalha com ela é diferente da máquina de bobina. Você tem que ter um poder de adaptação muito grande. Então a pessoa iniciante foi lá e comprou um kit e não teve ninguém para ajudar, ninguém para auxiliar, mostrar como que se faz muitas tatuagens e as tatuagens acontecem muitas coisas que não ficam boas e ela não sabe o porquê. Ela não sabe se é a máquina, ela não sabe se é a fonte, ela não sabe se é a tinta, ela não sabe se é ela, né? De repente, muitas vezes é a própria pessoa, né? Então assim, o que fazer nesses casos? E só tem um jeito de fazer, é aprender a fazer. Não tem outro jeito, não tem. Se você não aprender a usar esses materiais, você vai ter que aprender no seu dia a dia, né? E aí, como é aprender no seu dia a dia? É fazer uma tatuagem e ter uma conclusão, aí tentar mudar. Fazer outra tatuagem e ter outra conclusão, tentar mudar. Fazer isso, vai passando o tempo, vai passando os anos. É a única forma, né? Isso aí, muitos tatuadores antigos fizeram assim. Eu mesmo fazia assim, né, junto com meus pais. Faz 18 anos que eu tatuo. Então, com eu e meu pai, a gente ficava tatuando e tirando as conclusões, e desenhando, fazendo bastante para poder conseguir ter um resultado melhor. Não tinha ninguém para falar, não existia internet, não existia nada, existia convenções que as pessoas se guardavam. Então, assim, eu acho que o que você deve fazer é aprender a regular a sua máquina e saber o jeito que ela está regulada, o movimento que você vai ter que fazer. Eu estou com mais velocidade, trabalhar mais velocidade à mão, né? O que acontece muito na pigmentação sólida, de pintura sólida, é que as pessoas não têm paciência de executar o trabalho e começam a fazer muito rápido. E aí os pontos ficam muito abertos e aí começa a sair líquido e isso aí começa a irritar, isso logo já vai começar a diluir o pigmento e aí vai machucar e não vai pegar. Esse caso de fazer, eu faço levinho, tal, não sei o que, tem trabalhos que tem que ser leve, tem trabalhos que tem que ser um pouco mais pesado. Pesado no sentido não de mão pesada, pesado no sentido de pigmentação. Entendeu? Tem trabalhos que é mais leve, tem trabalhos que é mais pesado, tem trabalhos que é mais rápido, tem trabalhos que é mais lento. Isso tudo dá diferença, né? Isso tudo dá diferença. Então assim, o que você deve fazer? Você deve aprender a executar, regular a sua máquina, a saber o mecanismo da sua máquina para você se adaptar à máquina que você tem. Não adianta você ver a máquina do seu amigo ali, do outro amigo ali, porque ela tem uma regulagem, já tem outra. De repente ele pega a sua máquina que você tatua, vamos supor que você já esteja tatuando super bem, ele pega e fala assim, como que você tatua com isso daqui? Eu não consigo. Acontece. Você vai, o cara fala, não, eu vou te emprestar o meu. Larga essa máquina, vou te emprestar uma máquina, eu vou te dar uma máquina muito boa. Você dá a máquina pra você não sabe como o cara fazia, sabe, a máquina não tem o seu jeito, você tem que moldar ela no seu jeito. E aí você vai regular ela, vai tatuar, regular ela, aí vai melhorar um pouquinho alguma coisa, fala, putz, eu preciso um pouco mais rápido, aí deixando um pouco mais rápida. Eu preciso rápido, mas eu preciso um pouquinho mais forte, porque eu trabalho muito Polyline. Regular ela com um pouco mais forte. Isso estou falando para traço, um pouco mais forte. Nossa, eu preciso de uma máquina porque eu trabalho com magnums muito grandes, né? Eu preciso trabalhar mais, trabalhos maiores. Trabalho uma máquina para isso, entendeu? Uma máquina que seja mais encorpada, que não esquente muito tempo. Você vai fazer trabalhos de horas e horas. Tem máquina que começa a esquentar e aí para de funcionar, começa a falhar, porque ela não é para trabalhar tanto tempo assim. E N coisas, entendeu? Deixar uma máquina mais híbrida para fazer trabalhos menores. Sabe, tudo isso tem como fazer, mas tem que aprender, né? Aprender a fazer. Eu, por muito tempo, tive dificuldade de regular a máquina. Por muito tempo, meu pai pegava e me explicava, eu não entendia. E às vezes ele regulava para mim, por muito tempo ele regulava para mim, e aí a máquina começava a falhar, dava para ele.
E aí eu comecei, eu queria fazer isso. Então assim, por quê? Para ficar mais independente mesmo, para entender o mecanismo. E quando eu percebi que o mecanismo, tá tudo melhorado. Por quê? Porque agora eu consigo pegar uma máquina para fazer tal tipo de coisa, eu consigo regular ela para fazer tal tipo de coisa. São regulagens. Então, vou fazer um trabalho assim, pego minha máquina e regulo ela para isso. Entendeu? Para eu fazer aquele trabalho. Isso dá uma diferença no trabalho. Lógico que não é uma diferença assim, artisticamente, é melhor desenvolver artisticamente, né? Porque primeiro de tudo é a arte, que é desenvolver o seu lado artístico, depois o lado material, dos materiais. E aí a arte com os materiais tem a junção perfeita para fazer um bom trabalho. Então você tem que tomar cuidado para não ficar só no material ali dos materiais e esquecer da arte. E também não dá só para ficar na arte e não conhecer os materiais. Porque senão você também começa, no papel faz muito bem, na pele não consegue fazer. Então você precisa juntar esses fatores, beleza? Espero ter tirado aí a dúvida, né, de como você fazer isso. E te vejo no próximo vídeo. Valeu! Então, as fontes, amperagem e voltagem é a seguinte, cara, se tem alguma diferença entre as fontes digitais e as fontes analógicas, aquelas que usam o transformador, né? Se tem alguma diferença entre elas e as digitais que não usam transformador, e se eu usar uma fonte que tenha, por exemplo, uma amperagem de 3 a 4 amperes,